tarde. Meu nome é Letícia Pimentel da Silva Reis Fernandes e sou bolsista de iniciação científica, orientada pela professora Lúcia Grimberg. O presente trabalho traça a trajetória política da deputada federal Ivete Vargas, acompanhando seu trabalho no PTB e no MDB, partido ao qual se filiou durante a ditadura militar. Hoje, 24 de agosto de 1968, os trabalhistas brasileiros, fiéis ao ideário da Carta-Testamento, unidos em torno de seus postulados, vêm a público, identificados com os reclamos da Igreja, dos estudantes, dos trabalhadores e da classe média, denunciar ainda mais uma vez os crimes que se praticam contra a soberania do povo e do país. Esse trecho é de um discurso pronunciado por Ivete no Congresso, na ocasião do 14º aniversário de morte do presidente Getúlio Vargas, seu tio-avô. Ivete aproveita o pronunciamento para destacar o papel de oposição dos trabalhistas na ditadura militar. Ivete Vargas é neta de Viriato Vargas, irmão mais velho do presidente da República, Getúlio Vargas. Foi eleita em 1950, quando tinha 23 anos, pelo PTB de São Paulo. Ela pretendia concorrer pelo PTB Fluminense, mas não foi incluída na lista de candidatas e migrou para a seção paulista do partido. Foi uma das primeiras mulheres a participar do Congresso, com uma votação expressiva mesmo na primeira vez que se candidatou. Na sua primeira campanha, o sobrenome do tio-avô, que também era candidato na mesma eleição, só que à presidência, é essencial para a visibilidade da sua candidatura. É reeleita mais 3 vezes pelo PTB, alcançando a presidência da seção paulista em 1958. Ivete foi a única mulher eleita para a Câmara Federal em 1950. Com a extensão dos partidos políticos e a adoção do bipartidarismo em 1965, Ivete se filiou ao MDB, o partido da oposição. Desde o início da carreira de Ivete, se declarava como uma política trabalhista, o que podemos confirmar através de seus discursos na Câmara e suas proposições. Ivete permanece defendendo os mesmos ideais durante a ditadura militar. Os objetivos desse trabalho são entender como o trabalho de Ivete Vargas como política trabalhista influenciou na cassação de seu mandato e também como influenciou a produção da documentação necessária para sua cassação. Além disso, pretendemos compreender o trabalho de Ivete no MDB como uma continuação do seu trabalho no PTB. Utilizamos para análise da carreira de Ivete seus discursos na Câmara, os projetos de lei apresentados por ela até 1969, as aparições da deputada na imprensa e a documentação produzida pelos órgãos de vigilância, que tinham como finalidade a sua cassação. Através da análise e comparação dos projetos de lei apresentados por Ivete no período do PTB e no período do MDB, é possível compreender as causas que a deputada defendia através de seu trabalho, mesmo em períodos e em contextos políticos completamente diferentes. A documentação reunida pelos órgãos de vigilância foi utilizada principalmente para que possamos entender o papel de Ivete como figura de oposição à ditadura, uma vez que a documentação tinha como objetivo provar a necessidade da cassação da deputada. Já os seus discursos e as suas aparições na imprensa constituem partes importantes na sua atuação como deputada e foram estudados como uma forma de conhecer os posicionamentos adotados por Ivete, principalmente durante a ditadura militar. Os pronunciamentos da imprensa também permitem uma visão da deputada fora do ambiente da política profissional, que é a Câmara dos Deputados. A grande maioria dos projetos de lei apresentados pela deputada tem como finalidade a proteção ao trabalhador. Ivete aborda temas como previdência social, acréscimo em caso de insalubridade, tempo de trabalho para aposentadoria, regulamentação de profissões, entre outros. Ivete também se preocupa com o salário mínimo e o aumento do custo de vida, principalmente no período da ditadura. Ivete não tinha como ponto focal causas específicas de proteção à mulher ou projetos de emancipação feminina. No entanto, a deputada apresenta 3 proposições que protegem a mulher trabalhadora, 2 delas tratando da trabalhadora em estado de gravidez e uma terceira tratando da aposentadoria da mulher, em tempo reduzido em relação ao do homem. O teor dos projetos de lei apresentados por Ivete não mudou depois que ela entrou no MDB. Apesar de seus ideais defendidos serem característicos do PTB, Ivete continua defendendo as causas de proteção ao trabalhador no MDB. Em seus discursos, a deputada critica constantemente a ditadura militar. Os maiores alvos de sua crítica são o golpe de abril de 64 e a política econômica. Ivete acusa o governo militar de praticar uma política econômica entreguista
que tem como prioridade os interesses do capital internacional. Além disso, critica constantemente o aumento do custo de vida e o aumento não proporcional do salário mínimo, apontando o estado de miséria em que vivia a classe trabalhadora brasileira e culpando por isso o regime militar. Na documentação reunida pelos órgãos de vigilância, suas relações com membros do extinto PTB e atividades comuns do seu trabalho como deputado foram utilizados para fomentar a perda do seu mandato. Festas de aniversário em que comparecem membros do antigo PTB, viagens diplomáticas e sua participação em comícios foram largamente utilizadas pelos órgãos de segurança para demonstrar sua subversão. Além disso, também são utilizadas como prova da subversão de Ivete as declarações da mesma na imprensa e no Congresso. Ivete realmente critica abertamente a ditadura, tanto no Congresso, como é possível ver na citação inicial dessa apresentação, como na imprensa. Na imprensa, Ivete costuma criticar o aspecto antidemocrático do governo militar. Mesmo durante a ditadura e já na MDB, Ivete Vargas continua se apresentando como uma política trabalhista, chegando até mesmo a promover a reunião de um bloco trabalhista no MDB, paralelo à Frente Ampla. Apesar do bloco não ir para frente, Ivete é conhecida como porta-voz do trabalhismo no MDB. Adicional às suas declarações e à sua identificação com a ideologia trabalhista, é possível confirmar que seus ideais permanecerão os mesmos, através dos projetos de lei que, mesmo no MDB, protegeram a classe trabalhadora, ou através dos seus discursos, que se preocupavam com o desenvolvimento da indústria nacional frente a um governo que, segundo ela, entregava o país ao capital estrangeiro. Ivete, em 1980, publicou um livro que consiste em uma coletânea dos seus discursos feitos no período da ditadura. Na nota ao leitor presente no livro, Ivete declara que foi caçada por conta dos seus discursos na Câmara. Através da pesquisa, no entanto, podemos ver o motivo principal para sua cassação, que foi a consideração pelos órgãos de vigilância de que Ivete era um elemento subversivo, de alta periculosidade por conta da sua popularidade. A documentação frequentemente iguala corrupção à subversão, porém não apresenta provas de que Ivete tenha participado de atos ilícitos. Apesar de incluir os rumores de supostos crimes de corrupção, a falta de provas dos mesmos confirma que o motivo principal da cassação da deputada foi o entendimento da subversão na mesma. Um dos aspectos dessa subversão apresentados na documentação é a suposta identificação como comunista. Na pesquisa, podemos ver que Ivete assumiu publicamente que não era comunista, porém é possível entender o motivo da associação feita pelos órgãos de vigilância. Ivete, por exemplo, concorreu em coligação com o Partido Socialista Brasileiro em 1962 e na Câmara, em 61, parabenizou Fidel Castro pelo combate ao imperialismo em Cuba. Por mais que não fosse comunista, portanto, Ivete tinha associações com elementos da esquerda, o que foi considerado pelos órgãos de vigilância um sinal do suposto comunismo da deputada. Continuar se declarando trabalhista, remetendo inclusive à memória de seu tio-avô, teve um grande peso na cassação do deputado. Ivete frequentemente diz que é contra a política econômica da ditadura por uma questão doutrinária, uma vez que a sua formação é do PTB. Portanto, por se manter fiel à sua ideologia trabalhista e a busca de tornar o Brasil um país democrático novamente, Ivete Vargas é caçada em 1969 e perde seus direitos políticos por 10 anos.